O nosso irmão Daniel Thomas, esposo da cantora Tamires Garcia, vem às redes sociais dizendo o porquê ele não acredita no arrebatamento secreto. Vamos ver junto? Olá, seja bem-vindo ao JTJ. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. E a notícia de hoje é... Então, irmãos, desde já quero agradecer a todos que têm vindo aqui os vídeos, né, na galeria dos vídeos, e toda vez que a gente posta um vídeo, né, as pessoas acabam vendo e comentando e deixando seu like, né? Eu quero agradecer os irmãos e todos que estão inscritos no canal, né? Obrigado pelo apoio. E vamos estar vendo, né, aqui comentário, né, do Daniel, tudo aquilo que ele pensa a respeito do seu posicionamento, né, que ele veio às redes sociais, né, e em meio a uma caixinha de pergunta aos seus seguidores, né, ele deixou o seu posicionamento a respeito do arrebatamento e o que ele pensa, né? Ele deixou a sua posição, né, em meio a tantas polêmicas, né, e tantas, cada um com o seu ponto de vista, cada um, né, com seus estudos, né, a respeito do arrebatamento, aqueles que são pré, pós, meso, né, independente do seu ponto de vista, né, nós não estamos aqui para dizer que nós somos a favor de um ou de outro, né, nós somos a favor daquilo que a palavra diz, né, e vamos estar ouvindo, né, o que ele pensa a respeito do arrebatamento, seu ponto de vista. Enquanto pós-tribulacionismo acreditam que a semana descrita em Daniel 9 é uma semana literal de 7 anos, ou seja, haverão 7 anos que determinam o fim dessa era, que precedem o retorno de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Tendo dito isso, a diferença é o seguinte: o pré-tribulacionismo acredita que Jesus volta de forma secreta, arrebata a sua igreja antes do início desses 7 anos e que a igreja estará no céu celebrando as bodas do Cordeiro nos céus, enquanto a tribulação, esse tempo de tribulação acontece na terra. O pós-tribulacionismo acredita que a igreja estará aqui. Jesus ele não volta até o fim da grande tribulação, então a igreja estará presente durante a grande tribulação. Então a diferença é basicamente isso. O pré-tribulacionismo acredita que a igreja será arrebatada antes desses 7 anos, pós-tribulacionismo acredita que será depois. Vamos lá, vou te dar 2 motivos porque eu não acredito no pré-tribulacionismo e sim no pós-tribulacionismo. Primeiro motivo, não existe nenhum versículo, não existe nenhum texto bíblico que fale diretamente sobre um arrebatamento secreto, que existam inferências que eles vão dizer, que por lógica deve-se deduzir que existe um arrebatamento secreto. E o segundo ponto é que por mais de 1500 anos, durante a história da igreja, desde o início, desde os pais da igreja, ninguém esperava um arrebatamento secreto. Todo mundo acreditava que haveria um tempo de tribulação e depois um tempo de salvação por causa do retorno de Jesus. Olha, eu acho muito válida a sua pergunta. Uma das coisas que eu mais escuto é: olha, para mim não faz diferença nenhuma se eu vai ser antes, depois, o que importa é que eu quero estar no céu. Só que o ponto de Jesus comanda a gente, ele dá uma ordem de que a gente precisa estar sempre vigiando, atento, e Jesus vai dizer que a gente precisa saber, não o dia, não a hora, mas a estação da sua vinda. O ponto da parábola de Mateus 25, das 10 virgens de Jesus, é justamente esse. Ele vai falar: olha, existiam 10 virgens e elas estavam prometidas a casamento, só que metade delas, porque elas não eram prudentes, elas não se prepararam. Então, quando escuta a voz do noivo, o ponto de Jesus com a parábola é esse: não existe tempo para se preparar. Então, o momento de se preparar é agora. Depois que começarem os acontecimentos, não haverá tempo de se preparar. E é por isso que Jesus termina a parábola dizendo: olha, esteja atento, vigiem, porque vocês não sabem que horas esses acontecimentos hão de vir. Surgiu na Irlanda no século XIX. Não se sabe ao certo quem surgiu com essa ideia, mas muitos estudiosos acreditam que, através de um movimento de oração que acontecia na Irlanda no século XIX, em uma dessas reuniões de orações, uma mulher chamada Margaret MacDonald, ela teve uma visão, e essa visão ela via o retorno de Jesus acontecendo em 2 etapas, e a partir desse momento você tem os primeiros registros dessa ideia sendo desenvolvida. Então você tem Edward Irving, o próprio John Darby, que começaram a desenvolver e a propagar essa ideia de que o retorno de Jesus aconteceria em 2 etapas, primeiro para buscar a sua noiva antes da grande tribulação, e depois para estabelecer o seu reino. Vamos estar vendo, irmãos, um pouco do resumo, né, do que ele disse aqui
a respeito, né, do que o irmão Daniel falou aqui a respeito do que aconteceu no século XIX, né, o movimento que teve, e tudo vem vindo, né, vários outros homens, né, foram replicando e trazendo todo esse contexto, né, do arrebatamento e toda essa mensagem, né, que nós, por muitos dos anos, tem levado e tem propagado também essa mensagem, né, do arrebatamento alguns dizem arrebatamento secreto, né, só para a gente estar entendendo da onde que surgiu, né, tudo isso e as pessoas envolvidas nessa mensagem do arrebatamento secreto, né. Tem um vídeo que tem sido propagado nos últimos dias, né, que tem trazido um pouco do esclarecimento, né, dessa mensagem do arrebatamento secreto, né, só para a gente estar entendendo um pouco, né. Eu quero agradecer o irmão que fez esse vídeo, né, que está bem esclarecedor, né, mais para a gente poder estar entendendo um pouco de toda da onde surgiu, quem foi as pessoas que propagou, né, essa mensagem do arrebatamento secreto. E também para a gente estar entendendo que o irmão Daniel aí deu uma pequena pincelada, um resumo, né? Vamos estar vendo. Em 1767, o rei Carlos III da Espanha expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas lhe roubassem o reino. E dentre os jesuítas expulsos estava um padre de origem judaica, o padre Manuel Lacunza, o qual foi para a Itália em 1768 e publicou na Espanha, em 1811, o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Anos mais tarde, em 1827, o ministro presbiteriano, o escocês Edward Irving, traduziu e publicou as ideias de Lacunza na língua inglesa. Após essa publicação, em 1830, Irving foi expulso do presbitério em Londres, tendo sido acusado de heresia e criando assim uma nova igreja, a Igreja Católica Apostólica Carismática. Irving tinha como membro de sua igreja Margaret MacDonald, uma jovem neófita de apenas 15 anos de idade, a qual, depois de tanto ouvir os discursos de Lacunza e de Irving, teve diversos sonhos, nos quais se diziam que Jesus voltaria em 2 vezes, depois haveria um milênio, e não haveria tribulação para o povo de Deus, como os cristãos atuais diziam. Irving havia se especializado em escatologia, a doutrina dos acontecimentos do fim do mundo, e se julgava conhecedor dos assuntos apocalípticos. Irving então juntou tudo isso e divulgou esses ensinos no jornal O Relógio Matutino. Nessa mesma época apareceu William Miller, fundador das doutrinas adventistas, o qual previu que o retorno de Jesus se daria entre 1843 a 1844. Quando percebeu que Cristo não veio, Miller tratou rapidamente de mudar as suas ideias e as suas datas, e inúmeros seguidores o abandonaram. Porém, um grupo permaneceu e fundaram assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tempos depois, em 1859, um maçom, John Nelson Darby, estudante de direito, pregador anglo-irlandês, organizou as ideias do padre jesuíta Lacunza, de Irving, de Margaret MacDonald. Darby ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que para ele duraria 7 anos. E Darby também reinterpretou a Bíblia, criando as doutrinas dispensacionalistas. Os ensinos de Darby foram amplamente disseminados ao redor do mundo, quando um pseudo-advogado maçom norte-americano chamado Cyril Scofield publicou a Bíblia de Estudo Scofield. Segundo relatos da época, Scofield foi um advogado maçom, acusado de corrupção e que se entregou à bebida e, como consequência, separou-se de sua esposa e de seus filhos, abandonando-os. Tempos depois, se tornou membro da Igreja Congregacional e trabalhou com Moody. Scofield divulgou amplamente o sistema teológico, desde Lacunza até Darby, o qual afirmava que o retorno de Jesus Cristo ocorreria antes da grande tribulação, e, portanto, os cristãos não deveriam preocupar-se tanto assim. Após ter sido ordenado, Scofield casou-se novamente e passou a fazer conferências bíblicas e distribuindo na América cursos bíblicos por correspondência. Scofield imitou Charles Taze Russell, o fundador da seita Testemunhas de Jeová, o qual afirmava que Jesus voltaria de modo invisível em 1874, seguido por um outro retorno em 1914. Em 1909, Scofield publicou a primeira edição da Bíblia que leva o seu nome. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse de que essa nova doutrina fosse divulgada. Entre eles estava Henry Drummond, um rico banqueiro inglês e envolvido com ocultismo e práticas de hipnose. Foram distribuídas nos Estados Unidos gratuitamente milhares de cópias dessa nova Bíblia de estudo, a Bíblia de Estudo Scofield. A partir dessa nova crença, mudou-se a mentalidade dos cristãos americanos e, em seguida, de todo o mundo.
A maior parte dos cristãos passaram a crer que não mais passarão pela grande tribulação. E se não forem arrebatados na primeira vinda de Cristo, poderão ser na segunda vinda. Juntando-se a isso, surgiu o escritor de ficção Tim LaHaye, que popularizou através de livros e diversos filmes as ideias da Bíblia de Estudo Scofield. E Tim LaHaye lançou também a sua própria Bíblia, a Bíblia de Estudos Tim LaHaye. Os filmes de Tim LaHaye são ficção, como ele mesmo diz, e mostram as ideias de Lacunza, de Irving, de Miller, de Darby, de Scofield, os quais afirmam que a vinda de Jesus, isto é, o arrebatamento, não será visível, mas será um rapto, uma espécie de sequestro, e que os cristãos que não forem arrebatados poderão ir na segunda vinda ou nos 1000 anos que seguirão. O que a palavra diz a respeito, né, da volta de Jesus e quanto ao arrebatamento que tantos têm falado nesses dias? A palavra diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, o versículo 45, do 45 ao 51, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe. Então, irmãos, esses dois textos, né, que a gente leu, tanto Mateus, né, a respeito ali que ninguém sabe nem a hora, né, nem o tempo que o Senhor virá, né, somente o Pai. E ele cita também que é semelhante aos dias de Noé. A aplicação para nós, né, é o contexto que as pessoas no tempo de Noé, quando Deus tinha dado a palavra, né, para Noé, e Noé gastou 200 anos, né, pregando ali, muitos não só atentavam, né, mas também o contexto ali, eles não se preparavam, né, para aquilo que Noé estava anunciando. Né. Eles estavam acomodados e ocupados com tantas coisas das suas vidas, né, ao ponto que nem sequer eles davam ouvido para a mensagem de Deus através de Noé, né. E também o outro texto ali, né, do servo bom e fiel, né, ali fala, né, que o servo bom, ele estava atento e preparado, havia um senso de urgência de se preparar, né, de obediência, e estar obedecendo, vigilante a esse contexto do servo, né. E o servo mau, ele nem sequer se atentava para aquilo que ele precisava obedecer, né. Pelo contrário, ele achou que o seu Senhor ia tardar a voltar, e ele se deixou se levar pelo engano e tantas coisas na força do seu braço, naquilo que a sua própria justiça humana achava que ele poderia estar assegurado, né. Mas de repente o Senhor viu, o Senhor voltou, na verdade, né, o Senhor voltou e ele foi pego de surpresa, né. Então esses dois textos traz para nós, né, essa urgência de estar vigilante, atento, em meio a tantos sinais, né. Esses dois textos também apontam para a parábola das 10 virgens, né, que 5 prudentes eram em meio a tantas coisas que estavam acontecendo, por mais que as 10 eram noivas, mas 5 estavam vigilantes, né, estavam procurando se preparar e entendendo as estações, discernindo os tempos. Ela correspondia com o Espírito de Deus e ela se preparava, né. Então esses dois textos trazem isso para nós, né. Independente se um crê na teoria de pré, pós, né, vai ser assim o assado, a própria palavra fala que nós devemos a todo tempo estar vigilantes, atentos, sóbrios, né, não sendo enganado por tantas coisas. Não, a Bíblia fala também que a gente não deve olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para o alvo que é Cristo. Né? Então você vê que tudo isso é um senso de urgência em meio aos sinais da parábola da figueira. Né? Ele disse: quando vocês, assim como a figueira brota os seus ramos e logo dará fruto, ele fala também, assim, quando vocês verem
todos esses sinais acontecendo, ficai preparado, ficai vigilante, levantar a cabeça para o alto e se alegrai, porque breve virá o reino de Deus, breve virá o nosso Senhor, Cristo Jesus. Então, que você possa estar meditando nesses dois textos, né? Vamos estar lendo também Malaquias 3:2 e Lucas 21:36. Malaquias 3:2 diz assim: contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo do ourive e como o sabão do lavandeiro. Lucas 21:36. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer, e apresentai-vos em pé diante do Filho do Homem. Em Apocalipse 3, 10, 11, está escrito assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, irmãos, já estamos chegando ao final do nosso vídeo. Quero agradecer a todos que ficou até aqui. Eu creio que tudo aquilo que a gente abordou aqui vai estar sendo importante para que você medite na palavra, né? Busque, ore, peça ao Senhor, né? Discernimento e clareza, né? Que o Senhor vai estar dando a cada um, né? Em meio a tantas coisas que estamos vivendo, tanto engano, cada um pregando a sua verdade absoluta, né? Nós sabemos na palavra que há uma só verdade, né? E essa verdade, através do Espírito de Deus, estará ministrando e nos conduzindo a cada um de nós como corpo de Cristo, totalmente obediente àquilo que Jesus estabeleceu, né? Eu não venho aqui, de uma certa forma, dizer que isso aqui está certo ou isso aqui está errado, mas de tudo aquilo que a gente abordou, que você possa estar orando e pedindo para que o Senhor te dê convicção e clareza da verdade de todas as coisas, né? Há uma só verdade, Cristo é a verdade, né? A palavra, a Bíblia fala assim que às vezes nós erramos por não examinar as Escrituras, por não buscar a vida que é através da Escritura, né? Que eu e você, que cada um de nós possamos examinar bem as Escrituras, né? E buscar a verdade que Jesus deixou aqui na sua palavra, né? Nesse momento que nós estamos passando, em meio a tantos os sinais, em meio a tantas coisas, que eu e você possamos ter o discernimento, a revelação daquilo que é claro dentro da palavra e nesses dias que estamos vivendo, né? Quero agradecer você por ter ficado até aqui, que Deus te abençoe, um forte abraço e tchau. Essa foi a notícia de hoje. Se você deseja estar antenado em mais notícias como esta, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho.